Oi, tudo bom? Então, eu estou aqui em mais uma aula e essa aula não vai ser mais uma aula introdutória nem uma aula sequencial da minha primeira aula de introdução. Essa daqui eu vou falar um pouco mais de conteúdos avançados, entre aspas, e hoje eu vou falar de arrays, de vetores, tá? Então, eu vou falar sobre laços de repetição, vou falar sobre o for nesse vídeo, só que eu não vou me aprofundar nele, porque no vídeo que eu vou me aprofundar nele eu vou lançar depois. Então eu vou criar outra classe mostrando essa array e vou continuar com essa. Depois eu vou lançar um vídeo sequencial que vai ser a sequência disso, implementando, né, incrementando esse código aqui, tá bom? Sucesso! Vamos dar um Ctrl S, dar um Ctrl A e um Ctrl barra para comentar tudo isso daqui, para isso daqui não influenciar a gente, tá? Influenciar o nosso projeto. Então a gente vai criar em pacotes aqui, a gente vai criar um pacote em comandos básicos também, tá? Java Class vetores, tá? Vetores. Aqui é uma classe vetores e a gente vai fazer o que? Como é uma classe que a gente vai fazer para executar as coisas, a gente vai botar o public static public static void main, tá? Args. E uma coisa que eu quero aproveitar para eu vou falar isso na segunda aula de cálculos aritméticos, mas o static ele não é um método constante. O método constante é quando tu bota o final, tá? O final, se eu colocasse public static final void aqui, final void, aí seria um método constante, mas ele não é um método constante, tá? O estático é quando você não precisa instanciar para usar esse método. Então não precisa instanciar esse método para usar o que tiver dentro dele. Sacaram? Ótimo. Então a gente vai, como a gente vai mexer com vetores, e os vetores não é uma coisa que vem pro padrão do Java, então a gente vai importar java.util. A gente vai importar essa lista, né, o array list, tá? Vou dar um ponto e vírgula, não Ctrl S, e a gente vai ter que instanciar o nosso vetor. Então ele vai ser um vetor de tipo inteiro, tá? Ele pode ser do tipo string, pode ser do tipo char, mas eu quero tipo int, tá? Ele vai abre e fecha colchetes, tu bota o nome que tu quiser, eu vou botar no nome de números, igual a novo, inteiro, e a gente vai definir aqui quantas posições a gente quer que o nosso vetor tenha, tá? Então ele vai ter 10 posições aqui, tá? Dá um ponto e vírgula, então a gente vai usar o for aqui para percorrer o nosso vetor. Tá, então a gente cria um indexador, eu vou falar na real do indexador na aula de laços de repetição, tá? Ele vai ser valor de 0 e menor que 10, ponto e vírgula, e mais, e a gente vai fazer o que? Eu não quero que o número atribua tipo i, vai ser i mais 1, tá ligado? Eu não quero que seja, vai adicionando. Dá pra fazer isso também, tá ligado? Dá pra fazer. Só que não é isso que eu quero. Eu quero que o usuário, ele informe os números que vão preencher o nosso vetor, tá? E isso daqui ele faria um... Vou até mostrar pra vocês. Salt. Botar números. E ele vai fazer o que? Ele vai percorrer todo o nosso vetor e aumentar. Então ele está falando zero, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 10. Tá bom? Vamos ver isso aqui na prática. Dá um Shift F6. Tá? Tá rodando aqui. Ele vai percorrer o nosso vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 10. Tá bom? E lembre-se que é uma coisa importante, isso é bom de mencionar. Ele tem 10 posições, mas o nosso vetor, a posição 0, conta com a posição 1, tá bom? Só para vocês ficarem ligados nisso, tá bom? Mas então, como eu quero que ele seja executado, tá? Como eu quero que ele seja informado os números que eu quero que preencha o nosso vetor, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer números e igual a jOption pane ponto
Aí eu vou botar show input dialog, show input dialog, e a gente vai botar aqui informe os números da sua. A gente pode dar um Ctrl espaço aqui, que ele já vai concatenar normal. Informe os números da sua sequência numérica. Tá? Eu vou dar um ponto e vírgula, sucesso. Só que, como o JOption Pane, como eu falei na primeira aula até, a gente tem que usar o parse para converter do string pro... Aí aparece até aqui, ó, tipos incompatíveis. String não pode ser convertido para inteiro, então a gente usa o integer .parse int, abre o parênteses e fecha, tá? Integer e tem que ser maiúsculo aqui. Integer, sucesso. Beleza. Aí a gente quer, ele já vai estar preenchido o nosso vetor, tá? Então, ele preenchido, fechou. Ele vai estar com os números que a gente formou dentro dele. Aí eu quero listar esses vetores. Então, eu vou fazer o que? For. Esse daqui é um for each, tá? Esse daqui é para geralmente para listar os elementos do nosso vetor. Então a gente bota list números, dois pontos, números, tá? Abre parênteses e bota aqui JOption, mesma coisa, JOption, pane, show message. Eu vou fazer um exercíciozinho aqui, nem exercício, um código da soma de Gauss, tá? Que tipo, é para descobrir números, descobrir a soma de uma sequência numérica, tá? Aí, aqui ó, o primeiro número da sua sequência aí eu vou botar aqui concatenar mais, tá? Aí eu vou botar números 0. Aí beleza, aí eu concateno mais uma vez, eu boto números, aí dá um Ctrl, depois dá um Ctrl barra, o último termo da nossa sequência. Botar outros barras, concatenar de novo e botar números igual a 9. Tá? Aqui seria 11 posições, tá? Eu quero 9, que será 10 posições, normal. Esse daqui é o 10, o indexador precisa, beleza. Esse daqui vai mostrar o primeiro termo e esse daqui vai mostrar o nosso último termo, tá? Vamos ver se vai estar funcionando isso daqui, tá? Vou dar um Shift F6, tá? Informe os números da sua sequência numérica. Tá meio errado ali, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá, o que faltou aqui? Fala que não tem... Eu botei um indexador de menor que 10 e o tamanho do meu vetor é 10. Aí vocês vão entender o que tô querendo fazer. O 9, ele é o último termo, porque... Como é que é? Ele é o último termo, porque o 0 ele vale 1, tá? Então, 0, 1, contem nos dedos, tá? Vai, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entendeu? É isso, ele é o nosso 9, é o nosso 10, tá bom? Porque a gente começa a contar do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, ó, o 0 é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Então o 0 ele vale 1, tá? Ele é uma posição válida, ele não é nulo, tá? Você tem que entender isso, tá bom? A gente faz isso, 9, e vamos lá, vamos ver se está funcionando. Agora que eu mudei o tamanho do vetor ali. Informe os números, não mudei isso daqui, mas vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O primeiro número da sua sequência é 1, o último termo da nossa sequência é 10. Tá, tem alguns erros de digitação. Isso daqui é porque eu não botei um break. Esse negócio de break, né, da flag de saída do laço de repetição, eu vou explicar nas aulas de laço de repetição, tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai botar um break aqui, ponto e vírgula, tá? Informa os números da sua sequência numérica. Vamos botar aqui.
o último termo da sua sequência é... Aí eu vou botar aqui o números, tá? E vamos lá. Shift F6. Vai estar melhorzinho agora. Informe os números da sua sequência numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O primeiro número da sua sequência é 1. O último termo da sua sequência é 10. Tá? Ótimo. Vocês entenderam a parada, né? De contar nos dedos. Então vocês começam a contar dos dedos. Mas vocês começam a contar, em vez de começarem do 1, vocês começam 0, 1, 2, 3. Tipo assim, ó. Eu não sei se vocês me entenderam, tá? Mas não é uma coisa confusa, você só tem que entender que o 0 é uma posição válida e que o limite do vetor pode ser de 10 posições, tá? Mas o último termo dele sempre vai ser um número a menos do que o limite dele. Tá, cara? Qualquer coisa, se vocês não entenderem isso, né, eu vou tentar frisar o máximo que eu puder isso, tá? E explicar fazer até um bloco de notas explicando, fazer um fluxograma exemplificando isso, tá? Nas aulas de laço de repetição, tá bom? Break, e a gente vai fazer o que? Uma operaçãozinha aqui, tá? De option pane.show message dialog, botar nu e eu botar aqui, ó, a soma de todos os termos da sua sequência numérica é a soma de todos os termos da sua sequência numérica é de... Aí a gente vai botar aqui mais, aí a gente vai concatenar e fazer a soma de Gauss. A soma de Gauss primeiro termo mais o último termo vezes o último termo dividido por 2. Então, o que a gente quer executar primeiro? A gente quer executar a primeira soma do primeiro e do último termo. Então, a gente tem que usar o parênteses. Lembra daquele sisteminha pendas da escola, que o parênteses vem primeiro? Sempre que está dentro do parênteses vem primeiro? Isso também funciona na parte da programação. E eu vou explicar para vocês isso na segunda aula, tá? Que a gente fala de cálculos e tal. Então, vamos lá. Números e não, 0 mais números 9, a gente vai fechar isso daqui, vai multiplicar pelo números 9, tá? Que é a última posição do nosso vetor. A gente vai dividir por 2, tá? E a gente vai fechar mais um, não, falta ponto e vírgula. É isso, tá? Esse é o nosso projetinho de vetor, tá? O vetor ele tem outras funcionalidades. Eu vou abrir uma aula de vetores P2, tá? Que eu vou atribuir valores. Vou dar um exemplo aqui, tá? Que a gente pode botar números. A gente pode especificar a posição que a gente quer que seja preenchida. E a gente pode botar a posição de número 0. A primeira posição do nosso vetor vale 1, tá? Ponto. É uma coisa legal que pra gente atribuir, por exemplo, cadastros, tá ligado? A gente pode criar, tipo, nomes. Tipo, se o nosso vetor ele fosse tipo string, a gente poderia botar um nome aqui. Então, eu sei que o meu nome vai estar na posição 3. Então, para buscar ele, tipo, eu quero printar, eu boto lá salt ou de option pane e boto lá números posição 3, que aí vai aparecer o meu nome, tá? Mas isso eu vou explicar na outra aula também. Vou explicar outras coisas que a gente pode fazer com os vetores. Isso daqui é só mostrando como eu percorro o nosso vetor e como faço para o usuário ele informar valores. Isso daqui é para listar o nosso vetor, tá bom? Então vou dar um Ctrl S, vou fechar aqui, dar um Ctrl A, um Alt Shift F para fazer a indentação e vou dar um Shift F6. Tá? Vamos lá, informe os números da sua sequência numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O primeiro número da sua sequência é 1, o último termo da sua sequência é 10.
dá um ok, a soma de todos os termos da sua sequência numérica é de 55. É isso, tá? É um códigozinho bem de boa, bem simples, mas eu vou tentar dar uma implementada nele na próxima aula de vetores. Daí na segunda aula eu vou explicar essa parada de priorização dos cálculos, de concatenação também, vou frisar bastante, para vocês entenderem. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Se for alguma dúvida, escreva aí nos comentários, que eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder. E acompanhe as primeiras aulas, as aulas sequenciais da aula introdutória, para vocês terem uma base boa para entender essa parte aqui, tá bom? É isso. Muito obrigado e valeu!